Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Imagine um garoto britânico franzino nascido em 1940, no interior de Yorkshire, durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto bombas caíam na Europa, esse menino, chamado Patrick Stewart, sonhava com palavras. Palavras que soavam como mágica nos palcos. Aos 11 anos, ele já sabia o que queria da vida: ser ator. E olha, não era só um capricho infantil, não. Aos 15, largou a escola e foi bater ponto num jornal local escrevendo obituários. Sim, obituários. Só que o teatro chamava mais alto. Ele vivia inventando desculpas para faltar ao expediente e correr para os ensaios. Resultado, o chefe deu um ultimato: ou vira jornalista de vez, ou vai brincar de fazer teatro. Patrick olhou firme, talvez com aquele olhar de picar que só ele tem, e escolheu: vou ser ator. E não demorou para esse menino abusado brilhar. Aos 22 anos, já estava na lendária Royal Shakespeare Company, onde passou mais de 15 anos interpretando tudo quanto é papel de Shakespeare, de Macbeth a Rei Lear, com a intensidade de quem nasceu para isso. Mas o mundo ainda não conhecia Patrick Stewart, pelo menos não o mundo inteiro. Foi só em 1987, já com a careca reluzente, que ele aceitou se mudar para Los Angeles e fazer um certo papel, de Capitão Jean-Luc Picard. E olha, ele mesmo achava que ia durar uns 2 episódios. Chegou a ponto de nem desfazer as malas quando foi morar nos Estados Unidos. Detalhe, a plaquinha do camarim dele dizia apenas ator britânico de Shakespeare. Os americanos não tinham ideia do que estavam prestes a receber. E aí, BUM! A estreia de Star Trek Nova Geração foi um sucesso. Picard virou um ícone, um capitão filosófico, ético, cerebral, que comandava mais com a mente do que com os punhos. A frase "Make it so" virou um hino e Patrick virou uma lenda. Mas a vida dele não é só espaço e teletransporte. Stewart também brilhou no cinema como o professor Charles Xavier do X-Men, outro líder com presença, sabedoria e aquela voz que parece hipnotizar a alma. Só que por trás do capitão da frota estelar havia um garoto que cresceu numa casa difícil. O pai dele, veterano da evacuação de Dunkerque, sofria de estresse pós-traumático e era abusivo. Isso marcou Patrick profundamente. Em vez de esconder essas feridas, ele as transformou em combustível. O pai de Patrick, Alfred Stewart, era herói de guerra e ao mesmo tempo um homem ferido por ela. Ele lutou em Dunkerque, treinou como paraquedista, mas trouxe a batalha para casa. As paredes da infância de Patrick ouviram gritos, não aplausos. E foi dali, daquele ambiente de medo e silêncio, que nasceu um ator sensível e um ativista corajoso. Stewart aprendeu desde cedo que os traumas não desaparecem com o tempo, mas podem ser transformados em propósito. O seu pai, Alfred Stewart, soldado, sargento, sofreu esse trauma de guerra. Ele era do regimento de paraquedistas do exército britânico e participou ativamente na Segunda Guerra Mundial, incluindo a histórica evacuação de Dunkerque em 1940, que foi uma das maiores retiradas militares da história, que salvou centenas de milhares de soldados aliados na costa francesa. Um herói de guerra, mas um preço muito alto dentro de si mesmo. Após a guerra, Alfred tornou-se um dos primeiros soldados britânicos a treinar com as forças americanas de elite, os famosos Rangers, o que deu a ele certa notoriedade na carreira militar. Mas com o tempo, a violência doméstica e o estresse pós-traumático atingiram. O impacto psicológico da guerra sobre Alfred foi profundo. Patrick já revelou publicamente em entrevistas que o pai sofria de estresse pós-traumático, o que é uma condição que não era diagnosticada na época, e que se manifestava em explosões de raiva, comportamentos agressivos e abusos, especialmente contra a mãe de Patrick, Gladys Stewart. Em entrevistas, Patrick mencionou que ouvia os gritos da mãe à noite e presenciava episódios de violência, o que marcou profundamente a sua infância e o contribuiu para seu ativismo posterior. Ele conta com suas próprias palavras:
Meu pai era um homem danificado, vítima da guerra. Ele trazia de volta para casa os horrores que viveu, mas a sociedade não tinha ainda um nome para aquilo. Hoje, Patrick luta contra a violência doméstica, apoia causas sociais, bolsas de estudo e direitos humanos. O cara é literalmente um cavaleiro, e ele foi condecorado em 2010 como Sir Patrick Stewart pela Rainha Elizabeth. Já adulto, Stewart usou sua plataforma pública para engajar em campanhas contra a violência doméstica e em favor da saúde mental dos veteranos de guerra. Ele é patrono de entidades como a Refuge, instituição de apoio a mulheres vítimas de violência, e a Combat Stress, que ajuda ex-militares com transtorno pós-traumático. Ele também abordou em diversas entrevistas o conflito interno de amar o pai, mesmo reconhecendo os danos que ele causou em sua família. Com suas palavras, durante muitos anos eu odiei meu pai. Depois percebi que ele era uma vítima da guerra, como tantos outros. E tem mais, ele se casou em 2013 com a cantora Sunny Ozil. E sabe quem fez a cerimônia? Sir Ian McKellen, sim, o Gandalf, sim, o Magneto, sim, o melhor amigo de Patrick Stewart. Essa dupla é tipo Kirk e Spock em versão britânica, tomando chá e fazendo piada sarcástica. E mesmo interpretando um capitão de nave estelar, Stewart já disse numa entrevista que não é lá muito fã de exploração espacial. Antes de querer colonizar outro planeta, vamos consertar este daqui, é o que ele sempre diz. Picard aprovaria. Na primeira vez que ele gravou a lendária abertura de Star Trek, Espaço, a Fronteira Final, ele se emocionou de verdade. E que não se emocionaria, né? Ele não era mais o menino de Yorkshire, era o homem que ia guiar uma nova geração pelas estrelas. Hoje, Patrick Stewart é símbolo de elegância, talento e integridade. Da arte de Shakespeare ao silêncio do espaço, da dor pessoal ao ativismo social, ele é um daqueles raros atores que nos lembram do porquê histórias importam. E cá entre nós, se você pensar bem, o universo da ficção científica seria bem menos interessante sem um certo Capitão Careca dizendo com classe: engage.